Aleluia, glória a Deus. Nós estamos aqui mais uma vez. Eu sou a Fátima Pastorella, estou falando aqui de Sinop. Nosso estudo, eu tenho a promessa. Esse estudo tão maravilhoso aqui em conjunto com o estudo do grupo Esther, o grupo A Noiva e os demais grupos conectados a ele, e também aquelas pessoas que têm recebido essa oração, que tem sido abençoada com esses estudos, meditado por esses grupos tão poderosos. Eu louvo a Deus pela oportunidade de fazer parte deste grupo de mulheres empenhadas a estudar a palavra de Deus. E eu estou aqui muito feliz de poder gravar mais uma vez. Nós já estamos no terceiro vídeo desta série aí, Eu Tenho a Promessa. E hoje eu quero falar assim um pouquinho é só um passo na direção certa. E porque nós já estudamos ali sobre as dificuldades de esperar o tempo da promessa, né? Porque a gente tem ali uma certa dificuldade em crer sem ver, e nós precisamos da reafirmação da promessa de Deus, mas o Senhor é bom e Ele vem nos falando. E existe um preço a ser pago durante esse processo de espera, durante esse tempo de espera. E essa fé, como nós falamos ali no primeiro dia, ela não tem legenda, ela não tem explicação. É crer para viver, é crer para viver. E aí, então hoje nós vamos falar isso, um passo na direção certa. É um passo na direção certa, e o Senhor Deus já se comove, já se promove, já vem trabalhando a nosso favor e já vem edificando a nossa fé e fortalecendo a nossa alma, fortalecendo as nossas estruturas para que nós nos tornamos capazes de romper esses obstáculos. Então hoje eu quero aqui falar assim, não precisa, para a gente viver a promessa, a gente já sabe, não é fácil. E não precisa ser fácil, porque não há vitória sem luta, não há... como eu dizer que eu ganhei, que eu venci, se não houvesse um adversário. Então, se não tem adversário, não tem como vencer. Então, não precisa ser fácil, mas nós precisamos entender que é possível. Porque se nós olharmos por que é difícil, olharmos pela dificuldade, então nós vamos ter ânimo de prosseguir. Por isso que é um passo na direção certa. Cada dia um passo na direção certa. E a palavra do Senhor em Filipenses, no capítulo 4, ela vai dizer que eu tudo posso naquele que me fortalece. Então não importa se eu estou cansada, se eu estou fraca, se eu estou desanimada. Se eu decidir dar um passo na direção certa, o que é a direção certa? Procurar o caminho do Senhor, procurar andar na direção do Senhor, procurar olhar por aquilo que o Senhor prometeu, e não pelas dificuldades. Então eu vou entender que aqui ele vai dizer assim, a partir do 6, Filipenses 4, a partir do 6, vai dizer assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ação de graças. Então aqui, como nós falamos no outro dia, que nós estudamos ali sobre o preço, quando falava de Zacarias, quando o anjo chegou para ele, para dizer para ele que a promessa dele estava chegando, ele falou assim: a tua oração foi ouvida. O que significa, então, pensar sobre Zacarias, que ele pleiteava diante de Deus esse filho, que ele dizia para Deus que ele queria esse filho, que ele dizia para Deus como que ele queria que esse filho seria, porque senão o anjo não teria falado: a tua oração foi ouvida. Então nós precisamos sim colocar diante de Deus os nossos sonhos, mesmo que Deus prometeu já faz tanto tempo. E aí, Deus sabe, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Sim, Ele vai cumprir. Mas o que você está fazendo nesse meio tempo? Enquanto você espera, o que preço você está pagando? Qual é a força que você está exercendo sobre esta vontade, sobre esse desejo? Quais são os passos que você está dando em direção a esse alvo? E aqui, então, diante de tudo isso, os nossos pés não podem vacilar. Eles têm que caminhar para o caminho certo, para o caminho do Senhor. Então aqui vai dizer assim: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então aqui essa carta aos Filipenses, ela estava dando um recado para eles. Vocês não precisam ficar ansiosos, vocês não precisam ficar preocupados. Vocês peguem e falam com Deus aquilo que vocês querem. Contem para Deus, olha aqui, vossos pedidos sejam plenamente conhecidos diante de Deus, com riqueza de detalhes. Como é que eu quero, para quando eu quero, de que maneira, quem vai estar comigo colhendo esse fruto. Então eu preciso determinar isso diante de Deus. E aí ele diz:
Quando você faz isso com oração, súplicas e ação de graça, então o que acontece? Uma paz de Deus que excede a todo entendimento, que vai além daquilo que você pode ver. Que aí volta lá na nossa palavra que a fé não tem legenda, porque você não tem como você explicar aquele momento, não tem como você classificar, como a gente faz quando a gente publica uma foto na rede social e coloca lá uma legenda, onde a gente estava, com quem a gente estava, o que estava acontecendo. Não, a gente não tem como fazer isso, a gente simplesmente crê. E aí então ele vai dizer, essa fé, essa paz que ultrapassa todo esse entendimento, ela vai trazer uma paz no nosso coração e no nosso pensamento. Então ele continua dizendo, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor há, nisso pensai. Então o que quer dizer? Enchei os vossos pensamentos daquilo que agrada a Deus, para que você possa dar um passo na direção certa. Porque se os seus pensamentos estão cheios da vontade de Deus, então os seus passos vão estar sendo iluminados por Ele. Como diz a palavra, que a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Então ela vai estar nos direcionando nesse passo, porque ela vai estar no nosso pé, ela vai estar no nosso caminho. Então ele diz assim, o que aprendestes, recebeste, ouviste e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Então nós não estamos sozinhos. E é por isso que aqui, quando chega no 13, ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Então Paulo, quando escrevia aqui, Paulo estava falando com sinceridade para os irmãos de Filipe, dizendo, olha, sejam crentes diante de Deus, crentes no sentido de creia que Deus pode fazer, porque vocês não estão sozinhos. O que está dependendo é vocês encherem a mente de vocês daquilo que é puro, daquilo que é honesto, daquilo que é de louvor, daquilo que é de boa fama. Então hoje vamos escolher crer nesta promessa, sabendo que não precisa ser fácil, só precisa ser possível. E quando Deus está dizendo que quando eu estou com Ele eu tudo posso, então é nisso que eu tenho que pensar. É nisso que eu tenho que encher a minha mente, é isso que eu tenho que encher a minha cabeça. E aí você vai me dizer, mas Fátima, como que eu posso? Eu não estou vendo nada, eu não tenho força, eu não aguento. Então eu quero dizer, um pequeno passo, não precisa dar uma largada. É um pequeno passo na direção certa, vai te levar no destino desejado. Se você não sabe como fazer isso, aprende um dia de cada vez. Um dia de cada vez, todos os dias, Senhor, hoje me dá a porção que eu preciso, só para hoje. Quando for amanhã, Senhor, eu te agradeço pela porção que o Senhor me deu ontem. Me dá a minha porçãozinha de hoje. Sabe, foi assim que o Senhor fez o povo caminhar naquele deserto. Todos os dias ele mandava o maná. Só para aquele dia. Não podia guardar para o outro dia, era só para aquele dia. Então, eu não preciso de todas as respostas hoje. Até porque eu nem tenho todas as perguntas hoje. Eu nem sei o que eu vou perguntar amanhã. Eu nem sei o que eu preciso perguntar amanhã. Eu nem sei quais são os fatos que vão me levar a questionamentos amanhã. Então eu não preciso de todas as respostas hoje. Eu nem tenho todas as perguntas hoje. E quando eu não sei mais o que fazer, eu preciso crer. Crer, continuar crendo. Porque crer já é saber o que fazer. Crer é escolher confiar que você não está só. E aqui no Colossenses, no capítulo 4, também vai dizer assim. Quando o Paulo exorta o povo dali dos Colossenses, né, a dizer que eles precisavam buscar sabedoria, buscar orar com sabedoria. E ele diz, perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graça. Ao mesmo tempo, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo comportar-vos, como sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Então aqui, esta palavra, quando Paulo escreve aqui já no finalzinho, né, da carta dele para os Colossenses, ele está dizendo ali para eles, continuem orando, clamem a Deus com ação de graça por tudo que ele já fez, e clame a Deus também por mim, porque eu preciso de uma porta aberta para anunciar a palavra de Deus, eu preciso mostrar
que Deus, Ele está com mistério para nós. E Ele quer fazer em nós. E eu preciso revelar da maneira como Ele quer que eu me revele. Então Ele está dizendo assim, ó, para que o revele como devo. Então aqui dentro da nossa dificuldade para viver essa promessa de Deus. Como é que eu devo me comportar? Eu não sei, mas o Senhor está dizendo que se eu clamar a Ele com oração, súplicas e ação de graça, Ele vai me dizer. Aí Ele diz, comportai-vos com sabedoria para com os de fora. Quer dizer, falar menos para os de fora, não dar tanta informação para quem não pode te ajudar, não levar as suas dificuldades, que só Deus pode resolver, para as pessoas, para elas fazerem dessa informação o que elas quiserem fazer. As suas informações são suas informações. Quem pode tratá-las, quem pode sará-las, quem pode cuidá-las é Deus. Então, as pessoas de fora, elas podem até contribuir, mas fale o mínimo necessário, porque aqui o Senhor está falando, comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. Então, se tem oportunidade, tudo bem, mas são oportunidades bem aproveitadas, não desperdiçando nada. Aí diz, a vossa palavra seja sempre amável, temperada, quer dizer, com equilíbrio, na medida certa, porque para saberdes como deveis responder a cada um. Cuidado. Que o Senhor Deus possa nos ajudar nesta oportunidade a entender que a graça dele é o que nos basta, que a graça dele é o que nos traz a vitória, que a graça dele é o suficiente para nos fazer dar um passo de cada vez e um passo na direção certa para a glória do nome dele, e que nós tudo podemos, porque ele nos fortalece a cada dia para a glória do nome dele. Amém?